Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o MTV Debate. Hoje, remédio para emagrecer é coisa de preguiçoso. Olha, nós vamos ver o seguinte, nós temos uma matéria muito profunda do Léo Madeira, que ele a gente pediu para encomendar uma coisa muito, assim, inspirada. Léo, vai fundo aí que eu quero saber o que você preparou para a gente aqui no debate, vai. Certas situações do cotidiano, como passar na catraca de um ônibus ou achar um número de roupa apropriado, não oferecem nenhuma dificuldade. Mas para outras pessoas que estão acima do peso, essas situações às vezes não são tão legais. Não é Diogo e Janaína, meus amigos, que estão aqui comigo para a gente discutir certas questões que envolvem pessoas obesas. Quais são para vocês as maiores dificuldades no dia a dia? O mais complicado realmente é o transporte público, ter que entrar no ônibus e as pessoas olharem e esperarem que você entale na catraca. Tenta sentar num banco, o banco tem um braço fixo, acaba até criando uma situação constrangedora, porque a pessoa que também quer sentar não vai querer sentar do seu lado, porque acha que não cabe. Muitas pessoas nem sabem que é direito do obeso ter um assento. Você tem um banco na plataforma, né, de espera do metrô, um banco mais largo e tal, voltado para obeso, mas tem uns casaizinhos que sentam lá e um obeso chega e não senta. E a mudança foi implantada, só que o governo não fez uma ação efetiva no sentido de conscientizar a população. Já que há preferência em transportes públicos, por que não estender essa preferência a caixas de banco, filas de supermercado, toda essa parte em que a dificuldade da mobilidade física é algo que é garantido por lei? Se fosse aberta a discussão como é a questão do homossexualismo, ia ficar melhor para se difundir como agir. A questão das roupas, ela é secundária, sim, mas acaba mexendo com autoestima de muitas pessoas, de você entrar numa loja e nunca ter aquilo que caiba. E o padrão é você encontrar roupas que... Sem estilo nenhum. Sem estilo nenhum. Você acaba usando para ter, porque a cor, o jeito não te interessa. Existe esse movimento do fatitude. E muita gente já se posicionou em relação a esse movimento como apologia à obesidade. E você se posicionar em relação ao seu estar no mundo não quer dizer que você está fazendo apologia. Pontos críticos em relação à obesidade não estão sendo discutidos. Quais são? Esse aqui é um banco para o obeso e esse aqui é um banco para a pessoa normal. Quer dizer que eu não sou normal por ser obesa? Levo a minha vida da forma mais tranquila possível, entendeu? Mas com ressalvas. Sim. Com um peso, com uma dificuldade. Com dificuldade, porque a sociedade ainda não está preparada para lidar com a diferença. É muito mais fácil você fazer parte de uma massa, de ser parte daquilo que é homogêneo, do que você entender que o outro é diferente, que precisa ser respeitado na diferença. Eu não quero ser aceita, né? Eu quero ser respeitada nos meus direitos, entendeu? Só isso. Impressionante, né? Pô, essa coisa ser diferente é muito esquisita mesmo. Agora, pô, a gente estava vendo essa coisa... Quantos grupos que tem, assim, discriminados. Agora, a gente está vendo, assim, aquele negócio da rodoviária. E no avião, cara? No avião, cada vez mais... Horrível. Não, sério, eu queria fazer um apelo, porque é muito ruim. Você senta, parece que estão enlatando uma vaca. É uma coisa É terrível. humilhante, né? Não, mas aí todo mundo vai querer cadeira maior no avião, até eu quero. Pô, mas na verdade, isso deveria ser mesmo pra gente mais alta. Ah, mas do mesmo jeito que tem no metrô, se já tem, tem que ter no avião. É jurisprudência. Se já tem no metrô, por que não vai ter no tem um avião? lance de Não, economia. tem a ver, né? Tem Espaço, não dá, tem que né? ter, se é para ser todos os meios de transporte, então tem que ter também. Eles vão perder assentos, tem aquela coisa... Por favor, criem a companhia Dumbo, onde o elefante pode voar. Por favor, Não, e tem uma outra coisa. Há 20 anos atrás, as cadeiras eram muito maiores e não sei o quê, bererê. Agora ficaram menores. Então, retroage, porque senão... Ainda bem que essa não é com a Anvisa, é com a ANAC, né? Você podia dar um toque na rapaziada lá, né? Agora, essa coisa de ser diferente, né, cara? Nessa sociedade é uma pressão violenta, né? Gordinho, eles viram um ponto de referência. Isso, minha prima já dizia isso pra mim. E é verdade, porque assim, quando você vai falar, tá vendo aquela menina ali? Qual? Não, aquela do lado da gordinha. Gordinho vira ponto de referência, entendeu? Gordinho é um negócio de sacanagem. Gordinho. Você é grande. Você é grande, eu sou gorda, eu não sou... Exatamente. Sabe o que eu detesto? Você tem um rosto lindo. Isso me dá uma raiva. O seu rosto é... É a confirmação que o resto não presta. Você ainda ouve isso aí, né? Que tem uns que não vão poder nem ouvir. Não, rola muito isso, assim. Ah, você tem um rosto lindo. Ah, e você faz o quê? Você dança, você corre. Eu faço tudo. Mas eu acho que tá rolando uma coisa de uma tolerância muito maior, que aí pode ser perigoso, que é aquele obeso gigante que não consegue andar,
que é uma coisa que não se via tanto aqui no Brasil. É o obeso mórbido, né? Obeso mórbido. Gordura Que era clinicamente severa. Né? aqueles que Mórbido derrubam o muro para tirar o cara de dentro de casa. É como o Jô Soares, ele sempre fala sobre isso, ele parece que ele não é um gordo mórbido, ele é um gordo saudável, você parece Sim. que também é um gordo A gordo. Rosana acabou de falar. Não é? Então Que a são doutora coisas Rosana acabou de diferentes, falar. né? O gordo mórbido, veja, quando você tem uma quantidade de peso muito grande, ele é um problema sério mesmo, que não Sim. tem hipertensão, quer dizer, um problema para articulações, é um Para problema se para tudo. autotransportar, né? Então, Tem gente que nem realmente, sai da isso cama, né? é uma doença clinicamente severa. Pois é, agora, se tem uma doença muito severa, agora eu vou perguntar outra coisa. Já existindo gordos saudáveis, por que a sociedade também não teria uma facção fashion assim para o gordo saudável? Eu Já que gostaria muito isso é de horrível. saber. não é? Eu O que gostaria vocês muito de acham saber. sobre Só isso? tem um Mas lugar que me- comprou roupa. Mas agora vamos falar a verdade. É que o cara que projeta uma roupa, ele quer ver a roupa dele de um jeito mais agradável de ser vista. E não fica tão bom no gordo. Será? Será que isso é Olha, uma... eu acho que não acho, Isso esteticamente sabe? isso aí Só é porque eu uma... sou Fica tão gorda, eu bom? não vou poder me vestir bem? Não, será Eu que vou você ter não me pode? vestir com Você uns trapos pode, mas é a hora que está sendo projetado um estilista. Ele não quer que a roupa dele vista uma pessoa mais Mas gorda. no Ah, século mas eu XIX... quero me vestir como uma senhora de 65 anos Pois também. é, mas então você eu quero precisa conseguir emagrecer. colocar uma Essa que é a O padrão verdade. de beleza não era Pô, mas diferente. pra eu ficar bonita, eu vou ter que emagrecer? Já tem. Né? Nos anos Ah, não 60 até, as mulheres mais gostosas dos anos 60... Era violão, né? Era violão a que Marilyn tinha um Monroe já ia ser reprovada. Ela já ia... Não, hoje vai ser No spa, reprovada, não. né? Só mas é que eu estou falando isso. Gordura ginoide, né, que se chama, né? Eu estou falando isso. Isso nos anos 60. Agora, no século XIX, você vê aquelas pinturas daquelas mulheres e aquilo era bacana. Então, eu Não tinha recurso. Ninguém sabia como é que fazia para Será que ficar é magro. isso? Não, mas aquilo Hoje em dia tem muito recurso. Mas sinônimo de riqueza, você Era sabe? Pois é, mas aí tudo bem. Porque o cara que não tinha dinheiro, que não tinha Mas o condição, não Michelangelo comia. foi pintor. Hoje em dia todo mundo come. Davi de Michelangelo, ele é todo saradão, não é Eles morriam verdade? de tuberculose, eles morriam de diabetes, eles morriam de magreza. Então, quem era gordinho Tinha mais saúde. tinha mais reserva, digamos assim, Mas era acho que mais isso é uma coisa importante ficar saudável. claro também, Isso é viu? verdade. Porque, assim, quando a gente fala que obesidade é doença, nós não estamos falando que obesidade em si é doença. Exatamente. Quando a gente trata a obesidade, a gente está tratando as consequências da obesidade. São as doenças cardiovasculares, é a diabetes tipo 2 e por aí vai. Ou seja, tem que tirar esse estigma mesmo de que gordinho não pode, né, circular na sociedade. Nós temos que avaliar a saúde, a beleza, a estética, o padrão da televisão, Não, aí também é sei o muito quê, é radical. outra coisa. Tem gordos que Veja, uma são... coisa é não, um efeito excesso do- pequeno de peso, isso não é doença. Não é Outra coisa é um grande excesso Claro. de peso. E nós não temos bola de cristal para dizer quem é que vai fazer diabetes, quem é que vai fazer hipertensão. Quer dizer, tratar a obesidade é importante, sim, porque vai prevenir o tratamento de doença. Vai de forçar o complicações, coração de qualquer maneira, né, a Então, longo prazo. realmente, há uma necessidade. É diferente daquela gordurinha localizada, daquele sobrepeso que não tem nenhum outro problema. Então, É Que só hoje muita estética. Mas gente doença toma remédio para emagrecer sem coisas a diferentes. necessidade clínica, né? Existem padrões para medir se a pessoa deve ou não deve, Daí a tem anorexia, recomendação né? ou não tem. E daí a questão, voltando, né, de novo na Anvisa, o controle maior dos produtos, porque a gente identificou, por exemplo, em 2009, que os anfetamínicos, aí, né, os anorexígenos, estavam sendo prescritos por médicos, né, que podem, inclusive, prescrever para qualquer patologia, para qualquer doença, mas que não têm ali a vocação, digamos, a especialidade para fazer isso. Ginecologista, pediatra, medicina do trânsito, né, do Mas isso a tráfego. Anvisa não está dando uma... E é por isso que a geral? gente tem que, como autoridade sanitária, aumentar um pouco o controle, porque viu que tem muita distorção. Né? E aí, para proteger as pessoas. Isso não é para penalizar a população, é para proteger, né? Mas vocês Posso dar- penalizaram os médicos que tratam de forma correta. Vocês colocaram todo mundo no mesmo patamar. Isso o Conselho Federal de Medicina reconhece que há muitas distorções e está muito preocupado com isso. E várias sociedades médicas também estão preocupadas. Todos estão preocupados, mas veja bem, eu acho que se sabem quem são as pessoas que prescrevem de forma incorreta, essas pessoas é que devem ser E vão penalizadas, não ser, da forma como foi certamente, feito. Então, certamente a vão forma ser, não. como foi
foi feita essa correção, entre aspas, não está correto. É que medicamento é uma coisa muito séria, né? Claro e não pode ser banalizada como se fosse comprar Poderia ser qualquer feito coisa. de uma outra maneira mais específica? Não, já estava sendo, porque estava sendo com a retenção da cópia da receita. Então, a Anvisa sabe quem são os médicos que estão devia estar vendo algum vazamento, né? Claro que há distorção nisso, sem existe dúvida distorção. nenhuma. E vocês sabem quem são as pessoas, né? Saiu isso na primeira folha, na primeira página dos jornais, quarta-feira. A penalização dos prescritores, dos maus, né, nesse caso, não é feita pela própria vigilância sanitária. São os conselhos de medicina que vão atuar, né, do ponto de vista ético. Olha, você está fazendo, prescrevendo dos 10 maiores prescritores do Brasil, medicina do tráfego. Pediatra prescrevendo... Mas uma coisa, esses conselhos, eles têm efetivamente algum tipo de controle real? Eles não tinham a informação, agora eles têm. Agora, o que não impede que a vigilância sanitária atue também com um controle mais rígido, né? Isso não vai impedir as pessoas de consumirem, mas vai dar mais segurança para o consumo desses produtos. Pedro, mas o que eu acho é que reclassificar uma substância, colocar uma culpa numa substância que não é verdadeira. Então, ela não é entorpecente. Ela não é psicotrópica. E colocaram essa substância que nos ajudava e muito no tratamento dos obesos no mesmo patamar. Então, fica o estigma de boleta para emagrecer. Não compreendo por que há tanta resistência assim. Mas talvez não houvesse outro jeito, viu? Outro jeito. Não, mas não se pode fazer uma coisa. Uma substância, ela não passa de um patamar para o outro. Ela não mudou de categoria, mas eu vou te dar um relato. Eu tenho vários alunos que eles têm uma exigência muito grande com o corpo. Então, a exigência deles muito grande, às vezes, é fazer uma perda de 4, 5 quilos, que não é uma coisa absurda, e que eles têm dificuldade para fazer isso. E eu já vi colegas seus pegando uma receita pronta, que eles usam para um obeso, e usando para uma pessoa que tem que perder 4 quilos, receitando sibutramina, xenical e outras substâncias que não tem nenhuma indicação para quem quer perder 4 quilos. Sim, mas veja bem, existem maus profissionais em todas as profissões. Sem dúvida, certo? Sem dúvida. Então são esses que têm que ser penalizados. Mas não, como é que faz para penalizar só esse? Como é que faz? Nós somos os maiores do mundo em consumo. Saímos. Nós saímos. Ainda bem dessa Isso foi uma notícia boa. Então, eu acho que a notícia boa que deveria ter sido colocada quarta-feira foi essa. Quer dizer, com o controle para B2 dessas substâncias, a partir do final do começo de 2008, não foi isso? Houve uma queda. Isso sim é uma excelente notícia. Agora, colocar as substâncias no mesmo patamar, quer dizer, isso foi feito na época um conselho para se avaliar quais são as substâncias entorpecentes, quais são as substâncias psicotrópicas, quais entram num tipo, no outro tipo de receita. Agora não, simplesmente colocar a sibutramina num outro patamar sem um embasamento científico. Isso não a concordo. motivação foi a distorção e um controle necessário maior. Quem define as categorias é a própria vigilância sanitária. E ela pode, se tem indícios, né, e motivos para fazer, aumentar o controle. Mas não tem indícios, Pedro. Ela tinha indícios de doença cardiovascular, não de dependência química. São coisas diferentes, são classes diferentes de medicação. Gente, eu vou ter que ir para o break, senão a gente não vai ter o último bloco. Vamos para o Blake, que nós vamos depois para o próximo e último bloco. Vamos lá.